Hoje, durante um café da manhã com 25 governadores e os presidentes da Câmara e do Senado, o presidente Jair Bolsonaro disse que investir no Brasil é um esporte de altíssimo risco, abre aspas. Temos que facilitar a vida de quem quer produzir e de quem tem coragem ainda de investir no Brasil, que é um esporte de altíssimo risco, dada a situação em que nos encontramos. Essa foi a fala do presidente. Ainda no encontro, Bolsonaro pediu apoio dos governadores para aprovação da reforma da Previdência, mas recebeu uma lista de demandas deles para ajudar nas contas dos estados. Para que se empenhem no apoio à reforma, os governadores querem garantia de que terão atendidas as reivindicações que têm feito para reequilibrar as contas dos estados. E hoje, durante a audiência pública na comissão especial que discute a reforma da Previdência na Câmara, o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, disse que o novo regime de aposentadoria e pensões será uma alternativa ao atual. No entanto, de acordo com ele, escolher o que ele chama de velha previdência é condenar gerações futuras a um sistema falido. Abro aspas, quando os nossos filhos e netos pensarem em se aposentar, de acordo com a demografia, serão 2, 3 jovens para cada idoso. O sistema já está condenado à queda. Fecho aspas, esse é o ministro Paulo Guedes. Ô Vera, você que está aí no epicentro da coisa toda, aí na Câmara dos Deputados, onde acontece essa sessão da Comissão da Reforma da Previdência, o que é que achou desse encontro do presidente Jair Bolsonaro com os governadores e dessas primeiras falas do ministro Paulo Guedes? Pois é, Vitor, já era previsível que os governadores iriam usar essa vinda a Brasília para passar o Pires ali e tentar obter alguns recursos. A maioria dos estados está quebrada e eles veem aí no governo federal uma espécie de maná que nunca acaba. Só que aqui as coisas também estão feias. Houve uma quebra de arrecadação, na expectativa da arrecadação, da ordem de 30 bilhões nesses primeiros 4 meses de governo. Isso explica esse enxugamento de recursos orçamentários em várias pastas, dos quais a gente vem falando aqui nos últimos dias de programa. Então não é que esteja sobrando recursos e o governo possa socorrer graciosamente os estados, não é disso que se trata. Tem uma perspectiva que foi aberta até pelo ministro Paulo Guedes e na qual estão se fiando os governadores, que é a de dividir os recursos que vão ser obtidos com o leilão do excedente da cessão onerosa do pré-sal. O que é esse palavrório todo para o nosso ouvinte entender? Quando começou-se a explorar o pré-sal, foi feito a título de cessão onerosa um contrato em que a Petrobras pode explorar esses campos mediante o repasse de uma quantidade de recursos para a União. E houve um excedente, foi calculado que se pagou a menos por isso e agora vai ter um encontro de contas e vai se leiloar esse excedente. O que vai ser arrecadado com esse leilão, que é estimado aí em mais de R$1 bilhão, é um leilão sobre o qual existe uma grande expectativa. Paulo Guedes tem prometido que uma parte irá para socorrer os estados, para antecipar receitas aos estados. Com isso, ele espera obter o apoio dos governadores justamente para a reforma da Previdência, mas também nisso há uma queda de braço aí em jogo. Enquanto os governadores querem que esteja na proposta de reforma da Previdência atrelada à Previdência também deles, estados e dos municípios, há aqui dentro do Congresso uma corrente que quer tirar isso, desvincular as previdências estaduais e municipais do projeto federal, como forma de fazer com que os governadores, alguns dos quais são adversários desses parlamentares, tenham de enfrentar a sua própria batalha nas assembleias para aprovar as previdências. Eu acho que haveria uma economia de tempo, uma economia processual e uma coerência maior. Você alinharia todos os sistemas se fosse feito da maneira como o governo propôs no projeto, que as previdências estaduais e municipais estejam na mesma lógica, na mesma página da nova Previdência Nacional. Mas também isso vai ser uma batalha política e depois judicial. Deve ser judicializado, porque há muita gente que defende que é inconstitucional você vincular questões que são inerentes aos legislativos estaduais e municipais numa legislação federal. E aí, Andreasa? O presidente está absolutamente certo no diagnóstico que fez. É um ato de coragem, a rigor uma loucura, investir no Brasil. Um brasileiro investir no Brasil já é um grande ato de coragem. Mas o brasileiro, mais ou menos, entende
a dinâmica aqui, a natureza, né? Inclusive, é nascido, criado e curtido, cascorado sob nossa insegurança jurídica, cada dia pior. Agora, para um investidor estrangeiro, botar dinheiro no Brasil é loucura. É loucura. Então, o diagnóstico está certo. O problema é remediar. Aquilo que o Paulo Guedes apresenta, aliás, apresentando agora na comissão especial, é o remédio correto. A reforma da Previdência é o primeiro passo, considerando o pacote liberal que se projeta. E eu estava observando aí a sessão, e é incrível, eu queria fazer esse parênteses, é incrível, eu fiquei de queixo caído, porque fiquei assistindo a Jandira Fegali falar, mas depois especialmente o deputado José Guimarães, o petista. E ele estava num discurso inflamado, evidentemente falando para os seus, atribuindo ao Paulo Guedes, ao Ministério da Economia, portanto a esse governo, que tem muitos problemas, mas um deles certamente não é a responsabilidade sobre a tragédia econômica brasileira. Então você tinha ali um petista, esses são os inimigos da reforma da Previdência. Vão fazer de tudo para atrapalhar, para obstruir a outros, né? A outros, aqueles cisnes brancos contratados, aqueles que impediram a reforma do Michel Temer. Mas um petista responsável pelo projeto autoritário de poder que pilhou o Estado, isso é uma coisa na esfera da corrupção, colaborando para a situação atual, e fundamentalmente com as suas péssimas escolhas na área econômica, com a sua incompetência, com a obtusidade com que geriram a economia brasileira ao longo de todos os anos, sendo eles os maiores responsáveis, se não os únicos, pelo número de desemprego que nós temos hoje, 13 milhões de desempregados. E esse sujeito estava mentindo publicamente, dizendo que o Paulo Guedes era mentiroso, dizendo que o Rogério Marinho era mentiroso, que havia prometido, por meio do teto de gastos, ainda no governo Temer e com a reforma trabalhista, que aquilo faria a economia melhorar. Quando, na verdade, aquilo ali fez com que a economia parasse de piorar. Outras coisas seriam necessárias, essas que estão sendo indicadas agora e que se tenta encaixar agora. Mas o sujeito estava ali dizendo claramente que eles, os que tentam remediar agora, vão ter a sua chance, eram os responsáveis pela barbárie que jogou a economia brasileira no lixo. Esse é o ambiente político em que nós vivemos, altamente desqualificado, mentiroso. É duro, é uma profissão insalubre a nossa. Essa profissão que a gente exerce aqui é insalubre. E aí, Alexandre, diga aí. O presidente, pelo menos assim, ele sabe o problema, o tamanho do problema de se investir no Brasil, de fazer negócio no Brasil. Que bom, que ótimo. O Brasil precisa, eu sei que isso é um clichê, já foi falado muito, mas o Brasil precisa realmente de um choque de capitalismo. E a gente está aguardando, eu estou aguardando, com muita expectativa, essa MP da liberdade econômica, para ver se mexe o Brasil nesses rankings de fazer negócios, de produtividade, de investimento, de liberdade econômica. O mais importante de todos, que é o da Heritage Foundation, nós estamos o Brasil está na posição de 150 em 180 países pesquisados. Então é muito problemático, é muito ruim fazer negócio no Brasil. É um país que tem 1000 problemas de insegurança jurídica, tem uma carga tributária alta, tem baixa produtividade, tem leis trabalhistas muito retrógradas. Então todos os problemas que a gente repete muito, a gente fala, mas estamos caminhando aparentemente para uma solução, pelo menos o início das soluções desses problemas. Principalmente porque eu vejo que a equipe econômica, e tem muitos liberais, né, lá no Ministério da Economia, gente que conhece, gente que é boa nisso. Você tem pessoas da sociedade civil que eram de think tanks, que trabalhavam pela liberdade econômica e hoje estão no governo, estão ajudando o Paulo Guedes. E todas as informações que eu já recebi sobre esse assunto é que essa MP é muito boa, é muito positiva para o país. Então estamos na expectativa, ela é muito focada em pequena e média empresa, ela facilita muito a abertura de startups, de pequenas e médias empresas, flexibiliza uma série de regras e regulações. Então, que bom que o presidente está ciente disso e que nós podemos ter pelo menos aí uma luz no fim do túnel de esperança de ter um país um pouco mais livre, mais aberto a negócios, né, mais levado à liberdade econômica e ao desenvolvimento.